Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom nós estarmos juntos mais um dia para ouvirmos a palavra de Deus, experimentar a força de Deus por essa palavra transformadora que alcança a nossa vida, a nossa existência e a nossa história. Quero convidar você a abrir o seu coração, porque nós estamos no programa Bíblia no meu dia a dia e vamos ouvir a palavra, vamos meditá-la, vamos aplicar essa palavra na vida, rezar com essa palavra. Se você ainda não tem o livro, a Bíblia no meu dia a dia, adquira, porque ele vai direcionar muito a sua prática com a Bíblia, o seu estudo. O Padre Jonas, muito inspirado, nos ajudou com esse livro e que inspira o nome do nosso programa e a nossa forma de meditar a palavra. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí o seu caderno para você anotar o texto que nós vamos estudar hoje. É importantíssimo que a gente anote, mas também pegue a sua Bíblia, se precisar, aí marcar, riscar o texto. Isso é importante para fixar. Então nós vamos estudar o Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18. Anota aí, Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18. Vamos ler o texto, meditar, para depois escolhermos a mensagem de Deus e rezar com ele. Eu vi ainda outra fera sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce todo o poder da primeira fera, a serviço desta. Ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira fera, cuja ferida mortal tinha sido curada. Ela realiza grandes milagres, até mesmo o poder de descer fogo do céu sobre a terra à vista de todos. Por causa do poder de fazer esses milagres, sempre a serviço da primeira fera, ela consegue seduzir os habitantes da terra, dizendo-lhes que devem fazer uma estátua da fera, que tinha sido ferida à espada, mas ficou com vida. Foi-lhe permitido animar a estátua da fera, de modo que a estátua falasse, e fosse morto quem não a adorasse. Ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca, que é o nome da fera. Aliás, o número do seu nome. Aqui está a inteligência. Quem for inteligente, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa. Seu número é 666. Então estamos começando o nosso estudo a partir desse texto do versículo 11. Mas é importante algumas coisas. Olhar para essa fera que subiu do mar, agora essa fera que está na terra, e perceber aqui que vários paralelos, com essa fera do mar. É um rival demoníaco que ele imita o cordeiro. Então vamos lá. O cordeiro ele é adorado pelos santos anjos, enquanto a fera é adorada pelos maus. O cordeiro foi imolado e ressuscitou, enquanto a fera foi mortalmente ferida e curada. O cordeiro está sentado no trono do seu pai, enquanto a fera partilha o trono com o dragão. O cordeiro redime os fiéis de todas as tribos e nações, enquanto a fera ela tem autoridade temporal sobre todas as tribos e nações. O cordeiro é digno de todo poder e glória de Deus, enquanto a fera recebe do dragão a sua força e o seu poder. O nome do cordeiro está marcado na fronte dos santos, enquanto o número da besta está marcado na fronte dos pecadores. Então, existe essa dimensão de um paralelo, dentro dessa realidade que nós tocamos do estudo para entender. Agora vamos lá, eu vi ainda uma outra fera sair da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro que falava como o dragão. A segunda besta, ela sobe da terra e essa dimensão de subir
da terra, ela sobe com uma soberba da glória terrena e mundana. Então, essa fera, ela sobe com a soberba e a glória da terra do mundo, não é? É uma segunda besta apresentada pelo texto do Apocalipse, não é? E ela denota uma figura espiritual. Você vai perceber que ela vai conduzir os povos a adorarem a primeira besta, não é? Essa segunda besta, ela se identificará como um falso profeta, né? Já que seu papel é seduzir os homens para que adorem a primeira besta. Essa segunda besta indica uma autoridade religiosa que tentará desviar a adoração do Deus verdadeiro para que as pessoas idolatrem a fera, né? 2 cornos, 2 chifres, semelhante aos do cordeiro, e falava como um dragão, né? É o poder religioso do falso profeta. Então, exteriormente ela se parece com o cordeiro, com Cristo, né? Então fique bem atento a essa realidade. Mas interiormente ela é um dragão, né? Esse texto pode indicar diretamente o sacerdócio pagão no tempo do autor, no tempo de São João, não é? Que leva os povos a adorar deuses gregos, romanos, não é? A figura do imperador, tudo isso. Versículo 12. Ela exerce todo o poder da primeira fera em sua presença. Ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira fera, cujo ferimento mortal ficou curado, não é? Essa segunda besta existe para servir a primeira. Então, ele serve ao anticristo. O poder religioso vai servir ao anticristo. Esse poder religioso, não é? Então, o principal objetivo desta besta fera, desse falso profeta, dessa autoridade religiosa, é seduzir a todos para que adorassem e servissem a besta, o poder político, o Estado tirano e iníquo. Então, a religião sendo usada como uma instrumentalização do poder político, para levar as pessoas a adorar o poder político. O versículo 13. Ela realiza grandes sinais a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista de todos, né? Essa segunda besta, esse poder político, esse pseudo-poder profético ou falso profético, né? O fogo que desce do céu evoca lá os textos do profeta Elias, né, de 1 Reis, 2 Reis, os milagres, né, dos profetas. Evoca também o texto de Apocalipse 11:5, em que nós vemos o poder das 2 testemunhas, e a besta, com autoridade religiosa, ela exerce esse ofício de um falso profeta, cujo objetivo é seduzir e enganar, conforme está lá em Tessalonicenses, da 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Então, essa força de enganar. Eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja, que é importante para que nós interpretemos a Sagrada Escritura com a doutrina da Igreja. O número 675, ele vai dizer assim: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, perceba que fé vai entrar no âmbito religioso. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas. Então, cuidado, né? Um poder religioso que vai aparecer nesses tempos para nos conduzir à adoração de um poder político que vai trazer uma solução aparente para os nossos problemas. O Catecismo da Igreja está interpretando esse texto que nós estamos aqui lendo, não é? Uma solução aparente, mas existe um preço a ser pago. E qual é o preço que o Catecismo da Igreja vai dizer? A apostasia da verdade, negar a verdade. E que verdade é essa? Negar Jesus Cristo, negar os ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos ver o relativismo, né? Não é bem assim. Não é, a gente não precisa ser radical assim. Tudo tá bom, todas as religiões são maravilhosas. Jesus instituiu a religião divina, a religião católica, o cristianismo. E nós não podemos abrir mão da verdade e não negociar a verdade. Por quê? Vai trazer uma solução aparente para os problemas da humanidade à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo,
né? Os dois cornos parecendo com um cordeiro, em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Essa impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, que só pode realizar-se para além dela através do juízo escatológico. Mesmo na sua forma mitigada, a igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado e intrinsecamente perverso. Então, observe essa perversão que muitas vezes se estabelece, que nós precisamos estar muito atentos e não abrir guardas, resistir até o fim. Qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje? A palavra de Deus me instrui a permanecer fiel e a adorar somente a Deus. Não posso dividir o meu coração com qualquer criatura ou estrutura, seja ela política, seja ela ideológica. Só a Deus devemos adorar. Se faz urgente um aprofundamento da fé pelo estudo da doutrina da igreja, que nos levará ao amor, à verdade e à renúncia de todo e qualquer sistema que exija de nós a apostasia da verdade. A verdade, ela se conhece pela intimidade com o nosso Senhor, pela oração, pela comunhão, pela vida interior, pela experiência com o nosso Senhor, mas também pelo estudo. Eu trouxe aqui o catecismo para iluminar o nosso estudo bíblico de hoje. Compre o catecismo se você não tem, comece a ler. Não é difícil a linguagem do catecismo. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. O professor Felipe tem curso do catecismo, Padre Paulo Ricardo, tem tanto conteúdo aí. Isso vai ajudar muito você nessa caminhada de amor à verdade, para que você não apostate da fé por uma solução aparente dos seus problemas. Vamos rezar? Senhor, a sua palavra ilumina o nosso caminho e a doutrina da igreja nos dá segurança de permanecermos fiéis, resistindo até o último suspiro e até o derramamento de sangue, se preciso for, por amor à verdade. Então abra a nossa inteligência para o conhecimento que se dá pela experiência pessoal com o Senhor na oração, na vida interior, na intimidade, mas esse conhecimento também que precisa ser uma busca de cada um de nós, para que a doutrina da igreja possa ser absorvida, compreendida e experimentada por cada um de nós. Que o seu Espírito nos toque hoje, para que nós estejamos revestidos desse amor à verdade e resistamos a qualquer imposição de nós negarmos a verdade, apostatarmos a verdade, para ficarmos bem, Senhor Deus, recebendo as benesses desse mundo. Muito obrigado por nos alertar e nos incentivar ao caminho da libertação. O caminho da libertação se dá pelo amor à verdade. Aqueles que amam a verdade, aqueles que buscam o conhecimento de Deus pela intimidade, pela oração, e o conhecimento através da realidade da razão, a fé e a razão andando juntas pelo conhecimento da sã doutrina da salvação, não sucumbirão à apostasia da verdade exigida por essa realidade anticrística, por este sistema. Nós permaneceremos fiéis até o fim. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.